Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, porque a nossa Páscoa é Cristo, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, lançando fora a velha massa dos rudimentos inúteis, das correntes dos sacrifícios da lei e das tradições religiosas, vivendo Jesus Cristo, não em carne, mas em espírito e em verdade, como Ele é Jesus Cristo, o ressuscitado. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. O nome da reunião de hoje tem por título, e é bem grande, anote no seu caderninho de anotações: não é o pão que é Jesus, mas Jesus que é o pão verdadeiro. O Senhor Jesus é a nossa ceia, abençoados. A nossa comunhão com o Senhor Jesus é o nosso alimento. Esse momento que estamos aqui, orando, louvando, recebendo a palavra dEle, é a nossa ceia, é o nosso alimento. Como diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20. E quando você abre a porta do seu coração para a palavra dEle, recebe, você passa a cear com Ele e Ele contigo. Apocalipse 3:20. O nosso Senhor Jesus já ceia conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor Jesus Cristo está ceando contigo. É com Ele que nós temos que ter comunhão. Não é com pão feito de trigo, como está acontecendo em muitas igrejas nesse momento. Não é com o pão físico, o pão da padaria, que tem que estar a nossa comunhão, mas com o Cristo ressuscitado. E é Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, que diz isso em João, livro histórico, capítulo 6, verso 32. Abra sua Bíblia nessa evidência. João, capítulo 6, verso 32. E você que é inteligente, sábio, que tem a mente de Cristo, vai entender perfeitamente o que vamos ler aqui, acerca do pão verdadeiro, que é o Senhor Jesus, a sua palavra. No capítulo 6, João, verso 32. Você vai ver, acima do verso 22, um subtítulo em negrito, que diz: Jesus, o pão da vida. Aqui está falando que é o pão físico? Não. O nosso alimento é quem? Jesus. Tudo que você vai ler no capítulo 6, a partir do verso 32, aponta para o espiritual. Nos ensina que o nosso relacionamento com Cristo tem que ser estritamente espiritual. Não pode ter nada físico. E assim começa as palavras do Senhor Jesus, no verso 32 do capítulo 6 de João. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, pão da onde? Do céu. Não é o pão da padaria, hein? O teu alimento. É o pão do céu. É das palavras do Senhor Jesus que você deve se alimentar para crescer espiritualmente.
O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida o quê? Ao mundo. As pessoas que estavam ao redor de Jesus, para que você entenda, queriam o material, o físico. E aí Jesus, bom, agora eu vou partir para o espiritual para tirar a medida dessas pessoas que estão ao meu redor. Porque antes ele havia multiplicado pães e peixes. E as pessoas estavam seguindo ele, e ele percebeu que era por interesse. Então ele chega aqui, a partir do verso 33, e começa a sacar a medida, a intenção que estava no coração dos seus discípulos, das pessoas que estavam ao seu redor. Prosseguindo, verso 34. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então veja que eles queriam o quê? O pão físico. Ele estava falando de coisas espirituais, da palavra dele, que é o verdadeiro alimento, e as pessoas que estavam ao seu derredor queriam coisas físicas, queriam o pão físico. Prosseguindo, declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá o quê? Sede. Eles aqui não tinham entendimento de nada. Eles achavam que a qualquer momento Jesus ia tirar da roupa dele, ou de um alfoge, um pão físico para dar para eles. Então a gente percebe aqui no verso 35, Jesus declarando: Eu sou o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus. Abençoados. Não é o pão que é Jesus, mas Jesus que é o pão verdadeiro. O nosso verdadeiro alimento está nas suas palavras. Então ninguém precisa ficar aqui com pãozinho e nem com um suquinho de uva, porque Jesus é o pão verdadeiro. Porque com ele dentro de você, você nunca mais vai ter fome, jamais terá sede, vazio aí dentro de você, abençoado. Jamais. É como diz aqui, ó. É como diz aqui: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá o quê? Sede. Aquele que se alimenta das suas palavras, do seu ensinamento, não tem mais aquele vazio no coração, aquela tristeza, aquela solidão, porque a palavra, ela renova não só a nossa fé, mas também ativa a alegria, o amor, a felicidade de Cristo em nossas vidas. As palavras que você tem recebido aqui mudou a sua vida, ativou aquele que estava adormecido. Diga: o Cristo de Deus. Verso 36. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. No início desse verso 37, aqui a gente percebe uma distinção muito clara entre o Pai e o Filho. Então Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. É bom falar sobre isso porque tem muitos ministérios que confundem, que não entendem isso. Porque se aqui diz que o Pai é que me dá, então ele, Jesus, não é Deus. Não é verdade? Na internet nós temos uma mensagem que se chama Deus é Deus e Jesus é Jesus. Para que você tenha um conhecimento ainda maior acerca desse assunto. Como também temos na livraria o CD Estudo da Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que fala muito acerca disso. Tá certo? Prosseguindo, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá,
esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei o quê? Fora. Então quem estiver predestinado para receber o alimento espiritual que damos aqui, nada ou ninguém vai impedir essa pessoa de estar em nosso ministério. Nada ou ninguém. Se essa pessoa está me ouvindo agora, ou de repente quem você evangelizou é predestinado, essa pedra viva vai estar aqui. Esse escolhido de Deus vai estar aqui. Se é predestinado, vem. Porque quando Deus chama e a pessoa é ovelha, a ovelha obedece. Puxa vida, toda vez que eu ouço as mensagens da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, o pastor Sandro pregando, as palavras que não são dele, mas de Cristo, esse Cristo me chama para estar lá. E você que me ouve nesse momento, através dessa mensagem, não resista à voz de Deus. Venha para cá, venha ser feliz com a gente, abençoado. Você que me ouve nesse momento, Deus tem falado tanto ao teu coração. Há um bom tempo você está me ouvindo pela internet. Tome a atitude de estar aqui com a família da fé, porque Deus te predestinou para a graça e a verdade. Receba. Verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E só pode crer, abençoado, em Jesus quem é filho. Atenção, hein? E só pode crer no Senhor Jesus Cristo quem é filho. Então você já tem aqui a vida eterna. Você que crê. É como diz aqui, ó. Se você crê nele, então você tem a vida eterna, porque só os filhos podem crer. Porque Jesus não morreu em favor dos lobos, em favor do joio, foi em favor dos filhos das ovelhas, como diz também aqui em João, capítulo 10, verso 11, anote, em casa você lê, lá diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e já deu, e hoje vive aonde? Dentro de você. Então se ele já deu a vida por você, você está o quê? Salvo. E só pode crer nisto que eu estou falando, quem é filho. Pastor, eu creio. Então está aí um filho de Deus. Está aí uma ovelha. Porque só os filhos podem crer na salvação eterna. Amém. No esforço que Cristo teve a nosso favor. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Como também muitas pessoas murmuram contra nós, contra a sua evangelização, quando você fala da graça de Deus, não é verdade? Que não precisa sacrificar, que não precisa fazer correntes, que não precisa de santa ceia, de batismo em águas, que a nossa comunhão com Cristo tem que ser estritamente espiritual. Muitas pessoas também murmuram quando falamos da palavra da graça de Deus, das coisas espirituais. E aqui ele diz, eu sou o pão que desceu da onde? Do céu. O nosso espírito veio da onde? Do céu. Paraíso. Todos nós aqui viemos de lá. E Jesus também. Por isso que ele falou, eu sou o pão que desceu da onde? Do céu. Mas eles só viam Jesus segundo a carne. Eles não olhavam
segundo o Espírito. Eles não entenderam nada, que ali estava o Cristo de Deus. E o verdadeiro alimento nas suas palavras. Que a verdade estava com ele. É como algumas pessoas que ouvem as minhas mensagens, e eu percebo isso pela forma que a pessoa se comporta, quando escreve algumas coisas por e-mail. Quem é esse aí? Esse pastor Sandro Diniz aí. De onde que veio esse pastor que agora está falando de Deus e falando que as pessoas têm que viver a graça de Deus? Eu vou me apresentar para você, abençoado, que me ouve agora. Eu sou aquele que Deus, segundo o Espírito, preparou há séculos, há muito tempo, e colocou nesse corpo de carne para estar trazendo a palavra dele, a palavra da graça dele. Muito prazer, eu sou o pastor Sandro Diniz. Muito prazer. Eu sou aquele que Deus, segundo o Espírito, preparou há muito tempo, amado. Você que fica murmurando aí, quem é esse aí? Eu sou aquele que também desceu do céu. Eu sou aquele que também desceu do céu, meu filho. Amando de Deus, para lembrar a você que você é um filho amado e muito abençoado, muito querido por Deus, e que você tem vida eterna pelo sacrifício de Cristo Jesus. Eu sou apenas aqui um instrumento de Deus para te fazer feliz com a palavra dele. Você que está aqui e você que me ouve também. Fazer feliz a você. Eu falo isso porque eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que estão em outros ministérios, em outros estados, e que estão ouvindo a nossa pregação. E que confessaram: eu ouço sempre as suas pregações, são maravilhosas. As palavras que saem da boca do Senhor. Eu faço parte do ministério tal, mas as suas palavras têm sido uma bênção para a minha vida. Por isso que eu estou falando o que eu estou falando, porque tem muitas pessoas que estão ouvindo a nossa pregação. E as que moram aqui no estado de São Paulo, vão tomar atitude sim, de estar debaixo da graça de Deus. É só questão de tempo. Deus é soberano e Ele já está cuidando de tudo isso. Assim eu creio. Prosseguindo, uma vez mais o verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Alguns discípulos já estavam o quê? Cabreiro, né? Desconfiado, até furiosos, porque eles estavam esperando o tempo todo o pão físico, né? Pô, até agora, um discurso muito duro, viu? E cadê a comida? Eu quero o alimento físico. E o tempo todo, o Senhor Jesus tratando de coisas espirituais. Tem muitas pessoas que vão para as igrejas só em busca do que é material. Quando você fala do espiritual, a pessoa vai embora. Você vai perceber nessa leitura que muitos abandonaram o Senhor Jesus. Sabe de uma coisa? Teu discurso, a tua pregação é chata, eu estou indo embora porque eu queria era comida, eu queria pão, não tem pão, então tchau. Aí ele olhou para os 12, e aí, vocês também vão? Não, Senhor, porque tu tens as palavras do céu, as palavras da salvação eterna. A gente vai perceber isso um pouco mais adiante. E quando a gente dá coisas espirituais, isso também acontece. Quando você começa a evangelizar, quando você começa a conversar só coisas espirituais, até aquele familiar se afasta. Lá vem você de novo, né? Já vai começar a falar da igreja e da palavra da graça, né? Quando você toca no espiritual, a pessoa já quer ir embora, já quer que você pare de conversar. Agora, se você falasse de bênção, de carro, casa, olha, vamos comprar um apartamento na praia. É mesmo, bem? Você vai comprar um apartamento na praia? Ai, meu Deus do céu, deixa eu chamar a minha mãe para saber dessa. Quando é o material, meu amigo, todo mundo se alegra.
Todo mundo faz festa. Quando o assunto, vamos à festa, vamos se divertir, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, a carne logo se interessa. Não é verdade, abençoados? É. Quem está acostumado com o que é material, não fica, vai embora. No seu caso, se afasta de você. Ah, essa abençoada aí, esse abençoado só fala que já estamos completos, que já somos abençoados, predestinados, e que não precisa pagar um preço, etc, etc. Mas não fala de campanha, não fala de correntes, não fala de bênçãos que conseguiu na campanha 3 carros, 2 apartamentos, não me fala de nada disso, só fala só do espiritual. Esses aqui também já estavam furiosos com Jesus. Ah, só fala que é o pão que desceu do céu. Que conversa chata essa de Jesus, viu? Eles não estavam gostando, não. Veja só o que vem adiante. E diziam, não é este, olha só, olhando sempre Jesus, segundo a carne. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Eu conheço esse menino desde pequeno. Ele jogava as coisas pela janela e caía na cabeça do meu filho. E agora se tornou adulto e fala que desceu do céu? Que história é essa? Muitos ficaram loucos com isso. Que história é essa? Que tu agora é a coisa mais linda. Que história é essa que tu és a coisa mais linda agora no nosso meio? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Porque é Deus que revela, é Deus que dá o entendimento, e isto está acontecendo na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Ele é que revela, dá o entendimento. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. É o teu caso, hein? E de quem está me ouvindo agora. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida o quê? Eterna. Diga, eu recebo essa palavra. Verso 48, grife, marque. Eu sou o pão da vida. Ele é o nosso verdadeiro o quê? Alimento. Não é o pão da padaria, pastor? Não. Ele é o nosso verdadeiro alimento. As palavras que Ele nos dá aqui na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Verso 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Diga, o pão feito de trigo. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Falando aqui de coisas espirituais, da sua palavra. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha o quê? Carne. E já foi dado o corpo dele em sacrifício em favor de todos nós. Aqui está apontando para a cruz, que ele daria o seu corpo para nos salvar, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Anote para você pensar e meditar em casa. Lá diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Temos aí a salvação eterna, dada pelo Filho de Deus. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne?
Eles não entenderam o quê? Nada. Assim acontece com as pessoas quando a gente fala as coisas espirituais, né? Não entendem nada. Olha, você veio do céu. Está amarrado isso aí, em nome de Jesus. Se afasta de mim, Satanás. Satanás está usando a tua boca para falar essas coisas de espiritismo. Pessoa logo, né? Já estende a mão, vai, arreda de mim, hein? Está amarrado. E de joelhos agora, com a mão para trás. Porque você falou coisas espirituais. Né? Você é um anjo. Você já é um completo e perfeito para sempre. Satanás está destruído. Agora é que você está amarrado mesmo. Vai, amarra. Você fala o espiritual, a pessoa já repreende. Tem outros que chegam para você, ó, muito prazer, mas eu não quero mais conversar com você sobre esse assunto de igreja não, viu? Que o que você fala aí, olha, esse pastor está ensinando a Bíblia toda errada para vocês. Ah, inclusive pode levar seu CD, eu também não quero ouvir mais não. E sai devolvendo tudo. Quando você fala as coisas espirituais. Me devolve o CD que é daqui. Já aqui no verso 53 e no verso 54, ele, Jesus, volta a falar dele como alimento. Porque no verso anterior ele fala do corpo dele que iria ser sacrificado por nós. Não é verdade? Aí já no verso 53 e 54, ele volta a falar dele como alimento verdadeiro para as nossas vidas. As igrejas lá fora, quando leem João capítulo 6, só lê esses dois versos aqui. O 53, o 54. Mas não lê o contexto. O que nós estamos lendo aqui antes. E por isso entende tudo errado. E dá pão físico e suco de uva para as pessoas, não é verdade? Porque se eu ler só o verso 53 e 54, eu vou dar um outro significado a esses dois versos. Eu vou tirar o verso do contexto. Se eu ler do jeito que está aqui, só esses dois versos, eu vou tirar o verso do contexto. Mas só que aqui nós temos um texto e um contexto. Muitas coisas foram ditas antes, falando acerca do verdadeiro pão, que é as palavras, os ensinamentos de Jesus. Então é necessário a gente ler tudo para entender a sua pregação, a conversa que ele estava tendo com os seus discípulos. Se você não lê tudo, você acaba dando um outro significado, e um significado errado para as pessoas. Aí fica a igreja, entra ano e sai ano, comendo pão e tomando suco de uva, por não entender o que está lendo. Então quer dizer, pastor, que hoje nós não vamos ter a ceia? É isso que o Senhor está me dando a entender? A ceia nós vamos ter. A verdadeira, a espiritual. E ela já está sendo dada para você. Porque você está tendo alegria no seu coração. Então Cristo já está ceando com você. Já está ceando com você. Então a ceia já está acontecendo. O que não vai ter hoje, o que eu não vou dar para você é a Páscoa judaica, pão e vinho. Isso eu não vou dar para você. Páscoa judaica eu não vou dar. Mas a ceia já está acontecendo. Essa alegria que você sente, essa paz, essa felicidade, já é a ceia. Cristo ceando com você e você com Ele, meu amado. Essa festa a gente sempre vai realizar aqui na igreja, como temos realizado. Toda vez que você congrega aqui tem ceia. Sim ou não? Sim. Sempre. Agora a Páscoa não. Que é uma ordenança para os judeus comerem dela pão e vinho, essa não. Em casa leia Êxodo, anote aí, capítulo 12, verso 43. Lá fala que a Páscoa é uma ordenança para os judeus. Tem algum judeu aqui hoje? Não. Filho de judeu? Não. Parente de judeu? Não. Sabe o que acontece com muitas igrejas? A Páscoa é uma ordenança para o povo judeu. Com o tempo, isso foi sendo trazido para as igrejas, para o povo gentil, para o povo estrangeiro. E as pessoas hoje estão praticando uma coisa que não deveria praticar.
É algo que foi colocado, que não deveria ter sido colocado. Porque Paulo diz que a nossa Páscoa é Cristo. Ele é a nossa ceia. Anote também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. A nossa Páscoa não é mais a física, com aquele pãozinho feito de trigo e o suquinho de uva. Vamos aqui à leitura do verso 53 do capítulo 6 do livro histórico de João. Muita atenção. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é uma expressão que precisa ser compreendida. A carne e o sangue que ele está falando aqui se refere à palavra. O comer aqui é justamente o comer da sua palavra, porque sem ela eles não teriam o quê? Vida em si, comunhão com Deus. Porque carne e sangue é o quê? Vida. Então Jesus estava falando para eles da seguinte maneira: vocês têm que se alimentar de mim, das minhas palavras, dos meus ensinamentos que eu dou para vocês, e não do pão feito de trigo. A comunhão nossa tem que ser com Cristo, tem que ser estritamente espiritual, porque sem a palavra do Senhor Jesus Cristo, o que é que acontece? A carne cresce e o espiritual diminui. Então Jesus estava ensinando isso. Olha, vocês têm que ter comunhão, é comigo, é de mim que vocês têm que se alimentar, e não desse pão aí. Vocês estão correndo atrás de mim por coisas que perecem, e o tempo todo eu estou falando de coisas espirituais, e vocês estão esperando eu tirar um pão da minha roupa para dar para vocês. E Jesus prosseguiu dizendo, verso 55, pois a minha carne é a verdadeira o quê? Comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Verso 57. Atenção, hein? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então veja que no verso 57 ele confirma que o que ele falou antes está se tratando da palavra dele. Ele está falando o tempo todo de coisas espirituais, da palavra que saía da boca dele. Prosseguindo, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Está difícil suportar, hein, Jesus, essa tua conversa. É só a palavra? É muito pouco. Tem pessoas que adentram no nosso ministério, mas escuta aqui, mas não vai ter a corrente, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Aqui é só a palavra? Porque tem pessoas que perguntam para você: me diz uma coisa, e lá na tua igreja o que é que tem? A palavra. Mas só isso? Não tem unção com óleo, não tem a fronha, não tem o manto, não tem o lenço, não tem a pedra branca, não tem a areia sagrada, não tem a água santa. Não, só a palavra. É muito pouco, essa igreja não tem unção não vou não. Veja, Jesus o tempo todo só tratava de coisas espirituais. Então para eles era muito pouco. Como muita gente que nós conhecemos e que fala também assim, é muito pouco. A gente vai lá, é só a palavra. Mas Jesus falou que é a palavra que liberta e transforma a você. Prosseguindo,
verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Falar que vocês têm que comer a minha carne e beber do meu sangue? Que vocês têm que viver só da minha palavra? Isso vos escandaliza? O fato que não vai ter pãozinho para dar para vocês? Tem pessoas que se escandalizam também quando a gente fala que aqui não tem a Páscoa judaica, a Santa Ceia, como é conhecida por muitas pessoas, a Eucaristia. Tem pessoas que se escandalizam também. Ah, mas lá não tem a Santa Ceia? Bom, tem a ceia espiritual, mas não tem a Páscoa judaica, pão e vinho. Mas a ceia tem. Mas a Páscoa judaica não. Mas a ceia tem. Mas pão e vinho não. Mas o espiritual tem. Ah, é muito pouco. É muito pouco. Meu Deus do céu, a palavra é tudo, abençoado. Ela completa a nossa vida, em todos os setores. Nos preenche. Leva você a dar frutos. A vontade de Deus se ativa em você. Você começa a perdoar aquela pessoa que você tinha dificuldade de amar. Tudo muda no seu ser com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Agora, no tempo que você vivia atrás de objetos, de pãozinho, de Santa Ceia, suco de uva, você era magoado com todo mundo e tinha uma dificuldade para perdoar. Aí tomava a Páscoa judaica naquele dia: eu prometo, Senhor, que eu vou limpar meu coração e etc e tal. Aí quando terminava aquilo, que você olhava para a pessoa: eu ainda te odeio. Não mudava. Você voltava a ter raiva de novo. Você voltava a fazer tudo de novo. Situações carnais. Você prometia com aquele pão, com aquele suco de uva, que você ia ser uma nova criatura, e no dia seguinte você voltava a fazer tudo de novo. Agora a palavra da graça não. Ela vai transformando você de glória em glória. E quando transforma, muda para melhor. Muda para melhor. Então é bom para o corpo. Tem proteína. O suco de uva também, hein? Para o nosso corpo, nossa, é uma beleza. Porque tem as suas proteínas. Mas com relação à sua vida espiritual, o seu homem interior não acrescenta nada. Mas a palavra de Deus sim. Nela você recebe vida e transformação. Em um nome de Jesus. Prosseguindo. Verso 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Se vocês não estão suportando o que eu estou falando aqui, então vocês vão morrer do coração quando me vir subir para o céu paraíso, ascensionando para lá. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada o que, abençoados? Aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Receba. Vida. Contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Só vai entender as coisas espirituais, a graça de Deus, aquele que Deus abre o entendimento, para que venha a entender o que pregamos aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Quem não entender, vai ficar nas outras igrejas, lá, porque é bonita, porque tem luxo, porque tem Santa Ceia, porque tem campanha, correntes, e vai ficar lá, atrás de objetos, etc e tal, vivendo aquele contexto de correntes, dia para isso, dia para aquilo, como alguns ministérios, atenção, que está misturando lei com graça. Fala abençoado, pedra viva, eleito,
mas tem o domingo da resposta de Deus. Eu penso que toda vez que eu falo com Deus, Ele me responde, a qualquer momento, a qualquer dia. Eu não preciso de um dia da resposta de Deus. Tem ministérios aí que diz que está pregando a graça, que tem o domingo da resposta, o domingo da quebra da maldição, o domingo dos 10 pedidos, o dia das causas impossíveis. Ah, e mais, fiquei sabendo do irmão que estava em um lugar como esse e saiu. Fazem até campanha da casa própria. Um ministério que prega a graça não pode ter pedacinhos de coisas da lei. Campanha da casa própria. Todo mês, esse abençoado estava falando para mim que ele tinha que dar um certo valor. Dando aquele valor todo mês, Deus ia abençoá-lo dando uma casa própria. E esse ministério diz estar pregando a graça de Deus. Diz estar pregando. Porque isso aí é coisa da lei. É o sistema religioso que faz isso. Campanha para tudo. Na graça de Deus, Paulo, amando do Senhor Jesus, diz: as bênçãos são gratuitas. Gratuitas. Precisa você pagar não, abençoado. Então só vai chegar aqui aquele que Deus abriu o entendimento. A nossa função é essa. Olha, está aqui a verdade. Agora, forçar nunca. Você deve forçar uma pessoa para estar aqui na igreja. A pessoa tem que vir por Deus. Por Deus. Não force ninguém a estar aqui. Nem filho, nem marido, nem esposa, nem tia, nem sobrinho, nem a vovó, nem o vovô. Ninguém. Nem o amigo, nem o vizinho. Não force. A pessoa tem que estar aqui por Deus. Faça a sua parte. Mostre para aquela pedra viva a verdade. Mas é Deus que converte. Porque é Deus que tem que abrir o coração, os olhos do entendimento daquele filho, para viver a graça de Deus. Prosseguindo, verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. É como diz o apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15, anote aí. Lá diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são o quê? Loucura. E é verdade, aqui está um exemplo disso. Para eles foi loucura o que Jesus falou. O tempo todo, o que Jesus estava falando era uma loucura. Como tem muita gente que fala que você está doido. Você está louco. Sai dessa igreja. Uma igreja que não repreende os demônios, que não repreende Satanás, uma igreja que não tira encosto. Abençoado, se você for tirar os encostos daqui, a cadeira não vai ser mais confortável como é hoje. As cadeiras que nós temos aqui são confortáveis por causa do encosto. Eu não vou tirar nem o encosto daqui. Quem gosta do encosto que está aqui? Todos nós gostamos do encosto. Até eu gosto do encosto que está aqui. Nessas poltronas maravilhosas que nós temos aqui. Agora, no tocante a Satanás, ele já está morto, aniquilado e destruído para sempre. Hebreus 2,14. Para sempre. Então perguntou, prosseguindo, então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que coisa linda, abençoada. Ele entendeu que o Filho de Deus tem que se alimentar da palavra, porque é ela que traz o crescimento espiritual, e não coisas objetuais. Vamos agora à ceia verdadeira. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Diz assim, o Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 7.
Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Você, abençoado, tem que lançar fora o fermento da religiosidade, da tradição religiosa. De repente, quem está me ouvindo agora deve estar falando: mas puxa vida, pastor, eu estou há 30 anos, há 40 anos, fazendo a Santa Ceia, comendo pão e tomando suco de uva. Mas não é a verdadeira, é a Páscoa judaica. E essa não é uma ordenança para a tua vida, abençoado. A nossa Páscoa é Cristo. A minha comunhão tem que ser espiritual com o Senhor Jesus. E quando é espiritual, eu não preciso de nada que é objetual, físico. Eu estou me fazendo entender? E lhe digo uma coisa muito importante: voltar atrás, quando a gente está no caminho errado, não é uma vergonha. Mudar não é vergonha, quando você muda para melhor. Bem-aventurado é você que toma a decisão de lançar fora tudo que é da religião, tudo que é tradição de homens abençoados. Não é vergonha não. No passado, quando você era idólatra de santo e de imagens, você reconheceu que precisava o quê? Mudar. Bom, na idolatria, eu não ando mais. Nesse momento você mudou o quê? Para melhor. E não é vergonha quando a gente muda para melhor. Quando a gente reconhece que temos que abandonar a idolatria para viver só para o Senhor dos Exércitos. Então você teve esse entendimento, não? Meu Senhor, eu estava andando de forma errada, adorando outros deuses. Foi o Senhor que me criou, foi o Senhor que me fez. É para contigo que eu devo ter comunhão, que eu tenho que amar, adorar, louvar. E você entendeu isso. Com relação aos rudimentos religiosos, e essa coisa toda de correntes, sacrifícios, campanhas, Santa Ceia, que nada mais é a Páscoa judaica, você também deve largar tudo isso, tomar a decisão, abençoado, de viver debaixo da graça de Deus, você que me ouve agora. Prosseguindo, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o quê? Imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Diga, eu recebo esse entendimento. Então nós temos que viver uma comunhão com Deus através da palavra. No momento que você está recebendo a palavra, você está ceando com Cristo e Cristo com você. Tudo tem que ser espiritual. É nessa festa que está a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Na comunhão que acontece através da palavra. Diga, eu recebo esse entendimento. Ô pastor, e já que o senhor está falando de Páscoa judaica, a verdadeira Santa Ceia, que tem que ser a espiritual, que acontece através da comunhão que a gente tem com a palavra, me diga uma coisa: e esse costume que muita gente tem de não comer carne durante a Semana Santa? Porque dizem que não pode comer, porque faz mal, é pecado. Isso é um mandamento que vem de Deus? Está na Bíblia ou não? Não é mandamento de Deus e nem está na Bíblia. Jesus falou em Mateus 15:11 da seguinte maneira: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Jesus, nessa narrativa de Mateus 15:11, anote em casa você ler, estava se referindo aos costumes hipócritas dos povos da época, que se preocupavam com a aparência e se esqueciam de viver os seus ensinamentos, a vontade de Deus em suas vidas. Esse tipo de costume
de não comer carne, abençoados, perdura até o dia de hoje em certas denominações religiosas. Porém, entenda, são costumes religiosos, sem sentido. Portanto, você pode comer a sua carne, ou de repente o seu peixe, sem culpa. Digo, o que entra pela boca não é o que contamina, é o que sai, abençoado. Principalmente quando a sua carne prevalece, é o que contamina. Porque dependendo de como estiver você, segundo a carne, você pode ferir, você pode magoar, você pode destruir a sua família, o seu casamento. É o que sai, é o que destrói. Principalmente quando você não está reinando em vida, quando é a carne que está aí prevalecendo. Aí sim, você vai ver o que é destruição. Agora, comer carne na Semana Santa, pastor, graças a Deus por sua vida, porque eu estava muito triste, muito preocupado, porque eu comi carne. Agora triste estou eu, porque você comeu e não me chamou para o churrasco na sua casa. E para finalizar, em casa leia Atos, capítulo 7, do verso 48 ao 51. Vou repetir, Atos, capítulo 7, do verso 48 ao 51. E também Atos 17, a partir do verso 24 ao verso 29. Nessas evidências, Deus também traz um grande entendimento do que a gente aprendeu hoje, acerca dessa conversa que a gente teve hoje. E eu quero terminar essa reunião com uma declaração. Diga: muito obrigado, Deus, pela verdadeira Santa Ceia que eu recebi aqui hoje, na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé, sem desprezar a sua inteligência. Palmas para o nosso Deus. A todos vocês, o melhor dia da sua vida, que você tenha uma semana de muitas alegrias, de muita felicidade, em nome do Senhor Jesus. E receba, o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Há anjos ministrando a teu favor. Até quarta, às 19 horas, a nossa próxima reunião, como também até o próximo domingo, às 9 horas da manhã. Bom dia a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.